Olá pessoal, professor Edmar, gravando as aulas de Sociologia do terceiro ano para vocês. E aí, vamos começar uma nova frente de discussão. Pessoal, na aula passada a gente trabalhou os principais conteúdos do trimestre, fazendo a revisão daquilo que a gente já tinha visto. E na aula de hoje, a gente vai tratar das principais formas de violência que existem na sociedade contemporânea. Então, violência é o tema da nossa aula de hoje. Então, como a gente pode definir o que é violência? Qual é a definição sociológica de uma prática de violência? A violência ela é um fato, ela é real, mas na sociologia a gente precisa recortar e estabelecer ela como conceito. Então, para a gente pensar sobre violência, ou para a gente entender o que é violência, a gente precisa entender primeiro onde nós estamos, né? Qual é o contexto no qual nós estamos inseridos. Então, vejamos lá, nós estamos numa sociedade que é chamada de sociedade contemporânea, sociedade moderna. Quais são as características dessa nossa sociedade, da nossa sociedade contemporânea? Ela é uma sociedade complexa, ou seja, há uma sociedade com uma diferenciação cada vez mais intensa, nós somos muito diferentes, diferentes em identidade, diferentes em classe, diferentes em raça, diferentes em gênero. Nós temos uma série de diferenças e isso causa uma complexidade. Nós somos uma sociedade majoritariamente urbana, nós somos habitantes da cidade, nós temos uma vida de cidade. Nós somos uma sociedade diversa, a diversidade ela é um dado que se apresenta nas cidades, mas nós somos uma sociedade desigual. A diferença que existe, ela é transformada em critérios de maior ou melhor, e isso é o que a gente chama na sociologia de desigualdade. Então, para a sociologia da violência, a gente vai voltar para os clássicos e voltar lá para um sociólogo que a gente trabalhou nas aulas do trimestre passado, que é o Max Weber. Então, a definição do Max Weber é também uma definição importante da sociologia da violência. Por quê? Porque, lembre-se, para o Weber, o Estado é a instituição que detém o monopólio legítimo da violência física. O Estado é a instituição que traz para si mesmo, traz para ele o quê? O monopólio legítimo, o Estado pode fazer, aplicar a violência física. Então, o Estado ele usa da violência, seja para manter a ordem social ou seja para combater a criminalidade. O Estado, então, ele tem essa característica singular na sociologia do Weber. Então, já começando com um quiz. Então, para Weber, o Estado se define pelo monopólio legítimo do uso da violência. Letra A afirmação é verdadeira. B, a afirmação é falsa. C, Weber ressalta que todas as expressões da violência são legítimas. D, para Weber, o Estado não exerce violência. Tempo lá para vocês responderem. Então vamos lá para a resposta do nosso quiz.
Então, a afirmação é verdadeira. Sim, para o Weber, o Estado detém o monopólio legítimo do uso da violência. O Estado é aquela instituição que detém o monopólio. O Estado vai controlar o uso da violência física de maneira legítima. Então, violências. Vamos pensar em violências, violência não no singular, mas violências no plural. Lembrem que a nossa sociedade é essa sociedade muito complexa, muito diversa e muito desigual. Então, a gente precisa falar de violências no plural, porque essas violências vão se dirigir exatamente no sentido dessa diferenciação. Então, a gente tem um tipo de violência que é a violência sexual, a gente tem um tipo de violência que é a violência psicológica, através das pressões que se exercem em cima dos indivíduos. Tem uma violência racial, que a gente conhece como racismo. Existe uma violência em cima das questões de gênero, das mulheres e dos LGBTs. Existe uma violência patrimonial, que é a privação das pessoas dos recursos para a sua sobrevivência. E existe uma violência moral, que é privar os indivíduos daquilo que lhes é importante para sobreviver dentro dessa sociedade complexa, né? Por que, então, violências no plural? Olhar a violência como um instrumento do Estado faz com que a gente não veja outras formas de violência que cercam o nosso cotidiano. Então, o nosso cotidiano é esse cotidiano diverso, plural, absolutamente agitado e diferenciado. Esse cotidiano também é um cotidiano marcado por violências das mais diversas ordens, como a gente acabou de ver. Então vejam, violências são múltiplas e estão presentes nas nossas relações sociais. A gente poderia dizer que quase todas as nossas relações sociais elas têm algum grau de violência. Então, formas de manifestação da violência. Como é que essas violências elas se manifestam? Então, preste atenção nos discursos. Os discursos também podem ser portadores de violência. Frequentemente, a violência é manifestada através de discursos de ódio, fanatismos e dogmatismos, ou seja, discursos que só admitem uma possibilidade de verdade, que não admitem questionamento, com verdades absolutas e inquestionáveis, opostas ao pluralismo de ideias. Muitos discursos violentos tornam-se práticas violentas. Vamos pensar, por exemplo, no bullying. O bullying é um tipo de violência que vocês e nós, na escola, nós estamos sujeitos o tempo todo. Ele é um discurso, mas um discurso também pode virar uma prática. Então, falamos em nosso país da violência doméstica, da violência criminal, violência nas ruas, no trânsito, nas escolas, no campo, contra o jovem, contra a criança, a mulher, os idosos, os portadores de deficiência, os afrodescendentes, os LGBTQIA+. O mundo hoje nos apresenta um enorme e variado repertório de violências políticas, violências étnicas, violências religiosas, entre outras, está lá no mapa da violência do Jacobo Weissels. Então, fique ligado, é importante refletir sobre violência porque violência contra a mulher na sociedade brasileira foi o tema da redação do Enem em 2015. A violência também vai aparecer como tema em outras questões das provas de ciências humanas e até nas provas de linguagens. Então, a temática da manifestação da violência nas sociedades contemporâneas ela é cobrada com bastante frequência no Enem. Preste atenção nisso. Então, uma sociedade complexa como a nossa, ela possui diferenças e desigualdades. Então, essas diferenças de gênero, diferenças de raça, diferenças de classe, diferenças de local de residência, das opções de lazer, de ideologia política, de escolha política ou de escolha partidária, elas constituem a nossa sociedade. Mas elas ocupam o mesmo espaço, que é o espaço urbano, que é o espaço da cidade. E elas são hierarquizadas. Lembrem-se de que uma hierarquia é uma ordem de importância. Então, essas diferenças, elas são colocadas numa ordem de hierarquia. Isso é o que a gente chama de produção da desigualdade. Os grandes centros urbanos são, ao mesmo tempo, espaços dessa diversidade e desta desigualdade. Isso é bastante importante de a gente prestar atenção. É nessa equação entre diferença e desigualdade que a violência opera, relacionada aos que não fazem parte das posições de poder. A gente tem ali uma imagem da vista de Copacabana no Rio de Janeiro, onde a gente pode perceber que há uma diferença muito grande nessa imagem, entre lá as moradas que ocupam os morros e o centro da cidade, dos prédios que representam as moradias da elite. Essa diferença não é uma simples diferença, ela se constitui também como desigualdade e é uma das expressões da violência dentro de um centro urbano.
Então, uma atividade lá para a gente desenvolver juntos. Analise um trecho da música A Cidade, do Chico Science. Vamos olhar a letra. O sol nasce e ilumina as pedras evoluídas, que cresceram com a força de pedreiros suicidas. Cavaleiros circulam vigiando as pessoas. Não importa se são ruins, nem importa se são boas. E a cidade se apresenta centro das ambições para mendigos ou ricos e outras armações. Coletivos, automóveis, motos e metrôs. Trabalhadores, patrões, policiais, camelôs. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. A cidade se encontra prostituída por aqueles que a usaram em busca de saída. No meio da esperteza intencional, a cidade até que não está tão mal. E a situação sempre está mais ou menos, sempre uns com mais e outros com menos. Qual é a visão da cidade, então, que se tem nessa letra de música? A cidade se organiza em torno de quais relações? Como elas são? Como é que isso se organiza dentro da cidade, expresso nessa letra? Um tempinho lá para vocês pensarem e refletirem.
Então, o que é que a gente consegue refletir lá a partir dessa letra de música? Vamos voltar lá a alguns versos. Então, olha só, trabalhadores, patrões, policiais, camelôs, a cidade não para, a cidade só cresce. Quer dizer, vai falar de uma cidade que está em eterno movimento. Lembrem da noção de sociedade complexa. E ó, o de cima sobe e o de baixo desce, quer dizer, as distâncias, as desigualdades, elas vão ficar cada vez maiores, cada vez mais intensas. A cidade, então, ela é o espaço onde as desigualdades elas vão ser intensificadas cada vez mais. Conforme a cidade vai crescendo, as cidades vão também ficando cada vez espaços mais desiguais. Isso é uma chave de leitura possível e importante nessa letra de música, e existem muitas outras músicas que com certeza vocês conhecem, refletindo sobre a cidade. Então, a sociologia da violência, ela é um tema bastante importante, é um tema clássico, e olha só a definição de uma socióloga chamada Alba Zaluar. Segundo a antropóloga Alba Zaluar, é a percepção da sociedade em termos culturais e históricos que vai determinar o que é e o que não é violento. Essa noção da Alba Zaluar é bastante importante porque é o contexto social no qual a gente vive que vai fazer com que algumas violências sejam vistas e outras não sejam vistas. Então, é muito importante perceber isso, de que é a nossa sociedade, é o contexto no qual a gente está inserido, que vai fazer com que algumas coisas sejam percebidas como violentas e outras, apesar de serem violências, não são percebidas ou são invisibilizadas. Então, uma outra noção importante dentro da sociologia da violência é a noção de violência simbólica de um autor francês chamado Pierre Bourdieu. Então, o Bourdieu desenvolveu essa noção de violência simbólica. O que isso quer dizer? Trata-se de uma violência que não é a violência física, da porrada. É uma violência que consiste nos mecanismos anônimos, invisíveis, através dos quais se exercem as censuras de toda a ordem que auxiliam a manutenção de uma ordem simbólica. Então, a violência simbólica é aquelas coisas que a gente não percebe como violências, mas que são violências. Vamos pensar, por exemplo, na privação de recursos materiais a que muitas pessoas estão sujeitas. Essas pessoas estão sofrendo violências. Isso não é percebido como violência. A gente pode pensar que a pobreza crescente cada vez maior no país e a pobreza que existe há muito tempo é uma forma de violência. Só que a gente não percebe a pobreza como uma forma de violência. O Bourdieu, então, diria que esta violência é uma violência simbólica. É uma violência que ela existe, que ela acontece, mas que a gente acaba não percebendo que é uma forma de violência. Violência e medo, que são duas coisas que têm uma íntima relação. Então, os centros urbanos são vistos pelos moradores como lugares onde predomina a violência. As grandes cidades, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Nova York, Londres, qualquer grande cidade, ela é vista como um espaço onde predomina a violência. Portanto, são espaços onde quem mora nela sente medo. O medo e o aumento da criminalidade e das violências é veiculado pela mídia com cada vez mais intensidade. A gente tem cada vez mais programas na TV, a gente tem cada vez mais notícias de que há incidentes de violência de todas as ordens acontecendo dentro das cidades. Então, há um reforço desse medo coletivo que existe na cidade. Há um reforço do medo coletivo da violência que está fora da porta das nossas casas. Então, com isso, cria-se uma cultura do medo, aliada a uma busca cada vez maior por proteção, vigilância e segurança. As cidades, então, elas vão começar a ter uma outra geografia, elas vão começar a se formar de uma outra forma. As cidades vão se organizar a partir dessa lógica do medo, no qual a gente tem uma busca cada vez maior por proteção, segurança e vigilância. Para a socióloga Teresa Caldeira, que escreveu um livro importante chamado Cidade de Muros, isso vai construindo o que ela vai chamar de cidade de muros. A cidade vai segregando cada vez mais as pessoas. A cidade, então, ela não é mais o espaço das trocas, ela é o espaço onde as pessoas ficam cada vez mais fechadas dentro das suas casas, com muros cada vez mais altos, com câmeras, com cercas, e as pessoas acabam inviabilizando cada vez mais os contatos uns com os outros. É isso que a Teresa Caldeira vai chamar de segregação. A cidade vai sendo separada em espaços no qual a elite econômica vai cada vez se fechando mais e os mais pobres vão sendo relegados a um outro espaço, aos espaços das favelas, aos espaços mais pobres das cidades.
Então, a arquitetura da cidade, ela vai valorizar, ela vai impulsionar a desigualdade social e ela vai criar o clima de violência. Então, vejam como há uma relação importante entre espaço e produção da violência. A maneira pela qual a cidade se organiza, ela vai gerar relações cada vez mais violentas. Ela vai ser um espaço onde a violência vai acontecer com cada vez mais frequência, né? Então, uma reflexão lá. Analise a imagem abaixo, vamos prestar atenção nessa imagem, referente à comunidade de Santa Marta, no Rio de Janeiro. Quais são as formas de segregação que você identifica dentro das cidades a partir dessa imagem aqui? Um tempo lá para você olhar e refletir. Então, pessoal, observando a imagem, será que a gente consegue refletir sobre as formas de segregação e as formas de violência? Então, olha lá, tem um muro separando ali, né, esses dois espaços. Então, a gente pode ver que há um muro que está ali com as casas, essas casas de uma população que não é uma população de elite, e a gente tem um outro espaço que está sendo fechado, né? Um espaço ali preservado, um espaço de mata, que é um espaço que não está ocupado. Quer dizer, por que essas pessoas não podem ocupar aquele espaço? Aquele espaço provavelmente foi apropriado por alguém. Então a gente tem aí um tipo de desigualdade, uma violência que a gente poderia pensar que é uma violência patrimonial. Isso tem relação direta com o que a gente viu na aula de hoje, falando sobre a cidade de muros. Quer dizer, os muros vão se erguendo, vão ficando cada vez mais altos e vão inviabilizando que as pessoas possam se relacionar, que elas possam trocar, e esses muros vão gerando cada vez mais um clima de medo e um clima de violência. Então, pessoal, nesta aula a gente abordou o tema da violência e as suas relações na sociedade contemporânea, especialmente na sociedade urbana, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre o conceito de cidadania e direitos. Tá aqui as referências usadas na nossa aula de hoje, os links das imagens. E aí, alguns números importantes lá, se você presenciar algum caso de violência. É importante que a gente não se omita quando a gente presencia algum caso de violência. Os números para que você denuncie estão aqui. Então, violências contra a criança, pega o seu telefone lá e diz que 100. Violências contra mulheres, diz que 180. Não se omita numa situação de violência contra a mulher, que é uma situação na qual há um grande índice de omissão. Outros números importantes para que você denuncie. SOS Racismo, 0800 64 20345. A Casa da Mulher Brasileira, aqui em Curitiba, ali no Cabral, 41
3221-2701. A Casa da Mulher Brasileira, ela fica aberta 24 horas por dia e ela também atende não só mulheres cis, mas mulheres trans. Procure a Casa da Mulher Brasileira. E a população LGBTQIA+, aqui em Curitiba e no Paraná todo, pode acessar a página e o número do Grupo Dignidade, que é esse aqui, 41-3222-3999. Não se omita em uma situação de violência. Denuncie, ok? Um abraço para vocês, a gente se vê na próxima aula. Até lá!